chegando ainda, né? Prepara aí para aprender muito aqui nessa aula hoje. A aula sobre prisão domiciliar, que é um tema quentíssimo, quentíssimo. Por que quentíssimo? Só observar aí um monte de políticos envolvidos em escândalos, né? E quando trata-se de pessoas, de réus, né? De investigados com um grande poder econômico, você sabe que os caras têm uma banca forte de advogados, caras que entendem muito do direito, e os caras vão procurar a forma de executar a pena, né? A forma de tentar ali ter uma persecução penal com o máximo de garantias que o ordenamento traz para eles, né? Assegura para qualquer pessoa que é investigado ou que está ali como réu num processo penal. E processo penal é isso, é garantias, né? É garantias, porque a gente precisa, para aplicar a pena lá com efetividade, né? Com legitimidade, uma pena que seja uma pena justa, que atenda os preceitos legais, essa pena ela precisa ser aplicada com o maior número de garantias possíveis para que, de fato, ela tenha legitimidade, para que ela seja uma pena que você possa cumprir, aplicar ela, né, de forma que você atenda todos aqueles direitos e as garantias fundamentais do indivíduo. Porque eu vou restringir um direito fundamental, né, eu vou relativizar ali aquele direito à liberdade do cidadão, então eu preciso garantir a ele todas aqueles princípios, né? Eu tenho que assegurar todas aquelas regras que a gente estudou nas aulas de introdução ao processo penal. Então, hoje, a gente entra aqui nesse tema prisão domiciliar e prisão especial. Na prisão domiciliar, cuidado, pessoal, para não confundir, porque a prisão domiciliar ela vai se desenhar de duas formas no ordenamento jurídico. Então, Ari, como é que é essas duas formas? Quando avançar nos slides, isso vai ficar muito mais claro para vocês. Mas só uma forma de vocês se situar no tema, perceba o seguinte, a prisão domiciliar, ela primeiro tem uma previsão expressa no Código de Processo Penal. Eita, beleza. E essa prisão do Código de Processo Penal, essa prisão domiciliar, ela vem como uma prisão substitutiva de uma prisão preventiva. Então, a gente estudou prisão preventiva e prisão temporária. A gente viu lá os requisitos do 312, lá da prisão temporária, né? A gente viu a legitimidade lá no 311 da prisão preventiva. 312, os requisitos da prisão preventiva. E o 311 lá, os requisitos, a legitimidade para a representação da prisão temporária, da prisão preventiva também. 311 e 312 da prisão preventiva. Beleza? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho, num primeiro momento, no CPP, a previsão expressa da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Beleza? Beleza. E qual a outra forma que também pode ser possível aplicar essa prisão domiciliar? Aí, é o caso lá na Lei de Execução Penal. Então, eu tenho a primeira previsão no CPP e depois a previsão lá na Lei de Execução Penal. E essa Lei de Execução Penal, em regra, a gente vai ver que também se pode aplicar nos outros regimes. Inicialmente, é para substituir uma prisão que está sendo cumprida no regime aberto, então eu vou substituir ela por uma prisão domiciliar. Beleza? Beleza. E a gente vai ver os casos e vai memorizar a diferença entre eles. Eu trouxe uma tabelinha aqui, porque 90% das questões são trocando esses requisitos, ou seja, ele bota os requisitos do CPP e pergunta sobre os requisitos lá da Lei de Execução Penal. Então, a gente sempre vai fazer esse trocadilho aqui para entender esse tema e para ver os equívocos técnicos. Muitas vezes, quando a mídia se refere à prisão domiciliar, quando aquela conversa lá de processo penal na roda de amigos também se refere à prisão domiciliar, geralmente o pessoal acaba cometendo alguns erros técnicos, né? Algumas especificidades que tem cada uma dessa prisão. Então, no primeiro momento, eu tenho ela no CPP, que ela é substitutiva da prisão preventiva, e eu tenho ela na Lei de Execução Penal, que é substitutiva do regime aberto, beleza? Em regra do regime aberto. A gente vê que a jurisprudência vai estender para também ser possível no regime para preso do regime semiaberto, né? Uma prisão que ela é de execução, porque no CPP, né, a gente viu que quando a gente falava de prisão preventiva, a gente diz que é uma prisão que ela é uma exceção. Por que qual que é a exceção? Por que ela é uma exceção aí? Porque
A regra é que eu responda o réu, né, o investigado, ele responda todo o processo, toda a execução penal solto, né? E a gente viu que se ele incidir naqueles requisitos da prisão preventiva lá do 312, né, para manutenção da ordem pública, manutenção da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução da persecução penal, né, da instrução criminal, se ele incidir em um desses requisitos, é que ele pode ter sua liberdade segregada. Então, eu posso intervir ali, né, como uma exceção, ou seja, ainda que eu não tenha uma pena, efetivamente, uma pena que não tenha mais recurso, que não cabe mais recurso, eu vou segregar a liberdade dele como uma exceção, beleza? Então, eu posso substituir, se presente os requisitos da prisão domiciliar, essa prisão preventiva prevista lá no CPP. E também, se o preso estiver no regime aberto, na lei de execução penal, essa lei 7210 de 84, a lei 7210, na lei de execução penal, eu vou substituir essa prisão que foi determinada, que está sendo cumprida no regime aberto, por uma prisão domiciliar, beleza? E quais os requisitos, ali? A gente vai avançar aqui e vai analisar cada caso a caso, beleza? Então, no início aqui eu trago, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do apenado em sua residência, né? De onde apenas pode sair com a prévia autorização judicial. Então, essa prisão domiciliar, como o próprio nome diz, né? Ela vai ser cumprida lá na residência do imputado, beleza? Na residência dessa pessoa que vai cumprir a pena. Pelo que o próprio nome diz. Na modalidade regrada na 7210, que é na lei da execução penal, a prisão domiciliar é permitida aos condenados definitivos do regime aberto, beleza? Isso é a regra, pessoal. Vamos ver que a jurisprudência eu trouxe aqui, é um tema que ele tem bastante jurisprudência, também vai se relacionar com aquelas questões do Covid-19, né? Que vai ser a gente vai ver que a jurisprudência teve que se debruçar sobre vários casos, depois da crise, né, do Covid-19, essa crise sanitária. Aí, eu trouxe os julgados, coloquei o julgado aqui, e a gente vai analisar ele também. Então, em regra, é para o regime aberto, beleza? O regime aberto. Preso condenado, né, como uma prisão-pena, né, ela decorre de uma prisão-pena, eu posso substituir essa pena que está sendo cumprida no regime aberto por essa prisão domiciliar. Então, vamos avançar. Nos termos do 317, que é a prisão do CPP, consiste no recolhimento do indiciado ou acusado, né? Então, eu posso ter uma prisão preventiva no âmbito do inquérito policial ou uma prisão preventiva no âmbito do processo, e essa prisão preventiva ser substituída pela prisão domiciliar se atendendo esses requisitos aqui do CPP. Ele só pode se ausentar com autorização judicial, aí trata-se de uma inovação trazida por essa lei aqui, essa lei 2.403 de 2011, admitindo que o indiciado ou réu permanecer fechado em sua residência, ou seja, ele vai substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar e não em estabelecimento prisional, ou seja, ao invés de ele cumprir a pena no regime, cumprir a prisão preventiva num presídio, ele vai ficar recolhido na residência, desde que é observado as circunstâncias autorizadoras. E quais circunstâncias é essa? A gente já chega nelas. O juiz poderá, né? Agora, o cabimento aqui, ó. O juiz poderá não se tratar de direito subjetivo do acusado, ou seja, aqui não é preencher o requisito e de primeira já o juiz já dá esse direito de prisão domiciliar, ou seja, ele vai analisar no caso concreto que está sendo submetido a ele, ou seja, não é o fato de simplesmente ele se enquadrar num desses requisitos que já, de automático, ele vai ter direito à prisão domiciliar. O juiz vai analisar cada caso a caso. E a gente vai ver a polêmica disso aqui, porque a doutrina vai dizer, não, é um direito subjetivo. Outro vai dizer, não, é preciso analisar o caso concreto para que se evite uma massificação, uma decisão que atenda a um grupo específico. Beleza? Então, a gente vai analisar cada uma dessa aqui. Então, o primeiro requisito, pessoal, e que as bancas adoram trocar é a idade, a etária. Ó. No CPP, que a gente viu que é substitutiva da prisão preventiva, vai dizer que é 80 anos, beleza? A pessoa que vai requerer, né, o acusado ou investigado,
ele tem que ser maior de 80 anos, beleza? Já para aquele que cumpre pena no regime aberto, que vai estar sendo regrado pela UCPP, é 70 anos. Veja que o que é um prato cheio para o examinador. Por quê? Ele vai dizer segundo o Código de Processo Penal. Aí, segundo o Código de Processo Penal, se a questão vir cobrando assim, você fica atento que o requisito é ser maior de 80 anos. Se for um preso do regime aberto, com pena já transitada e julgado, que já está cumprindo a pena, o requisito é 70 anos. Fique atento para isso, porque possivelmente vai ser cobrado dos senhores isso aqui em prova, beleza? Fiquem espertos nisso. Então, deu para entender? Pronto, vamos para o próximo requisito, que é outra diferença gigantesca. Pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave, né? É o outro requisito do CPP, extremamente debilitada. Isso caiu lá na prova do Pará. E essa questão, quando a gente saiu da prova, eu já disse, essa questão vai dar uma confusão gigantesca. Por que vai dar uma confusão gigantesca? Porque a questão vinha trazendo assim, ela começava a narrar os casos e dizia que o sujeito que estava requerendo, ele era rígido, né? No meio do texto, um texto gigantesco, aí no meio do texto ele dizia, o sujeito era rígido. Aí, na resposta, lá na questão, ele dizia assim, se comprovado que ele está em doença grave, né, que é extremamente debilitado e tem a doença grave, poderá ser concedida a prisão domiciliar. Olha que confusão grande. Por quê? Porque lá no texto, lá em cima, numa passagemzinha do texto, na entrelinha, ele dizia que o sujeito era rígido. Aí lá em uma das alternativas, ele dizia que se ele comprovasse que estava extremamente debilitado, ele podia requerer essa prisão domiciliar como uma prisão substitutiva da prisão preventiva. E eu disse, isso aqui vai dar uma confusão grande. Por quê? E realmente foi, os candidatos recorreram e tal, mas não conseguiram, não lograram êxito em anular a questão, não. Justamente pelo fato de a questão ter trazido essa pegadinha dizendo que o sujeito que ia requerer era rígido. E se ele era rígido, não tinha como ele ser extremamente debilitado. Veja que questão maldosa, né? Então, fica atento. Por quê? Porque lá no CPP não é necessário ter essas... não é suficiente que o sujeito esteja doente, né? Aqui no CPP. Não é suficiente que ele esteja doente. É necessário que ele esteja extremamente debilitado em razão da enfermidade. Lembre que lá no começo eu disse que... Lá no começo eu falei o seguinte, não é um direito subjetivo dele, né? Em regra. Por que não é um direito subjetivo dele? Porque ainda que o sujeito esteja preso preventivamente e ele esteja doente, né? Essa extrema debilidade dele, ele precisa demonstrar que o cárcere no qual ele se encontra, por isso que entenda a necessidade de a gente analisar o caso concreto, porque possa ser que no presídio que ele está cumprindo essa pena, essa prisão preventiva, né? Essa prisão preventiva, a gente possa entender que lá no presídio existe a possibilidade dele ser atendido, né? Existe a possibilidade dele ser atendido, né? Ter uma equipe médica e tal, e que não ia comprometer a saúde do sujeito. Então, o fato dele estar extremamente debilitado por si só, né, já não lhe dá esse direito, apesar de estar previsto aqui na lei. A doutrina... Oi. Eu tenho uma dúvida. No caso que o Brasil ele foi declarado, né, que os presídios são estados de coisas inconstitucionais, não foi isso? Foi. Aí, como você mesmo fala, na égide da prova, né? Como é que eu vou fundamentar isso? Dizendo que o presídio tem médico. Ele tem que me dar essa informação de forma bem concreta de que todo o aparato de enfermagem e médicos estejam à disposição e ele esteja num ambiente salubre. Concorda comigo? Porque, em virtude da sua pilotação, um senhor de 80 anos de idade, né? Ou pessoa extremamente debilitada não tem condições de estar no meio de outros, né? Tem que ter uma enfermaria especializada.
Adriana, perceba que, apesar de essa declaração do STF, né, em dizer que o Brasil, né, o sistema carcerário estava em estado de coisa inconstitucional, né? Essa DPF, né? Foi em sede de ADPF 344, salvo engano. Nessa DPF 344. E o STF ter declarado esse estado inconstitucional. Existem unidades que são exceção à regra, né? Principalmente essas unidades de presídio federal, né? Que ela tem a lei de execução penal sendo cumprida ali, a regra, né? Que tem estrutura, que pode ter equipe multidisciplinar e tal. Então, a gente tem que analisar o caso concreto, né? A questão, quando se for uma questão de prova objetiva, dificilmente ele vai envolver você nessa discussão, porque ele sabe que a doutrina e a jurisprudência não caminha assim, não tem uma decisão segura, né? É sempre no sentido de, meu amigo, tem que analisar o caso concreto, porque de base, de posse do caso concreto, você vai ver o julgado que eu coloquei aqui. De base com base no caso concreto é que a gente vai analisar se realmente é caso de se enfrentar uma substituição dessa prisão preventiva pela prisão domiciliar, ou então se a questão lá da LEP, né, que se está no regime aberto, né, mas o STF já começou a dar essas decisões também para o regime semiaberto e para o regime fechado. Vamos supor que o cara já é condenado, mas está no regime fechado. A LEP, essa prisão domiciliar na LEP é para o regime aberto. Mas você vai ver que a prisão domiciliar, mais à frente aí, ela é por questões humanitárias. Por questões humanitárias. Então, eu vou ter que levar para o juiz da execução, ó, juiz, olha aqui, ó. No caso concreto, esse cidadão aqui, né, o presídio lá não tem estrutura, né? O presídio não oferece essa execução penal conforme a lei da execução penal. Aí, com base nesse caso assim, o juiz provavelmente vá, ainda que a lei traga a previsão de que deve ser usado para o regime aberto e o sujeito está no regime fechado, mas a prisão domiciliar tem questão humanitária e ela protege justamente a dignidade da pessoa humana. Beleza? A gente vai ver também outra discussão para gestante, né? Tem casos em que a jurisprudência negou a gestante, né? A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, porque o presídio ele tinha as condições suficientes para dar assistência a ela. Eu trago essas questões porque isso pode até cair numa redação, entendeu? Para quem vai fazer para nível médio, pode cair numa redação. Pode sim, pode sim. As provas hoje em dia, elas estão de um conhecimento absurdo. Delegado, agora, tá parecendo que está fazendo concurso para magistrado, sabe? Salvo engano, Adriano. É pesado. Salvo engano, redação do DEPEN foi sobre os direitos das mulheres presas. Se você observa e você mantém, pega uma aula dessa aqui, você pode construir um parágrafo ali, ó, de forma bem que você vai desenvolvendo sua redação, você pode pegar um parágrafo ali e abrir uma discussão sobre isso, né? Sobre a questão da mulher presa, essa substituição, essa possibilidade que a lei trouxe, né? Em substituir essa prisão preventiva pela prisão domiciliar. Isso aí você mostra para o examinador, meu amigo, o caba tá atento. Porque, assim, são temas que está demais no nosso cotidiano. Veja, como a gente vem batendo nos temas que cai, pô. A gente só elege tema aqui para tratar com vocês, que são temas caros, são temas que precisa você estar com isso muito, muito claro na mente dos senhores, entendeu? Por isso que eu digo, ó, lê o PDF que a gente disponibiliza, faz as questões, vê a aula com atenção, entendeu? Faz o teu caderno, por quê?